Olá, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma videoaula de matemática. Eu sou a professora Eulália, sou professora de matemática da Escola Coelho Neto e hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês que surgiram com a atividade de ontem. E aí no meu celular choveu um monte de perguntas, tia, como é que eu faço com essa, como é que eu faço com essa? E aí eu resolvi voltar ao mesmo assunto de ontem, fazendo o que de diferente? Pegando algumas questões da atividade que eu passei para vocês da apostila, para a gente tentar esclarecer essas dúvidas e tornar esse assunto um pouco mais fácil, um pouco mais agradável, que seja mais acessível a vocês, certo? A primeira questão foi, acompanha aí, gente, galerinha do nono ano, ó, não esqueçam de dar um likezinho lá no vídeo, tá bom? Comentar. Lembrando que lá na descrição do vídeo eu vou lançar um desafio para vocês, certo? Então vamos lá. Eu tenho raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 300 menos raiz quadrada de 98. Então o que foi que eu percebi aqui? Eu percebi que esses números, eles não têm raiz quadrada exata, ou seja, eles não são quadrados perfeitos. Então, qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Ensinei ontem. Qual é o procedimento que eu tenho que fazer para transformar essas raízes? Porque eu tenho que simplificar, eu tenho que resolver. Se eu sei que esses números não são quadrados perfeitos, ou seja, eles não possuem raiz quadrada exata, então eu tenho que fatorar, ou seja, eu tenho que tirar o MMC, certo? Então vamos lá, eu vou fazer esse processo, gente, de tirar o MMC toda vez que o meu radical não tiver uma raiz exata, ou seja, ele não for um quadrado perfeito, como o 9, o 16, o 25, o 81, o 144, o 121. Então, se o meu número não é um quadrado perfeito, eu tenho que tirar da raiz. Qual é o processo? Fatoração, MMC. Então, vamos lá. Vou começar com 50, tá? Então, ó, vou até tirar da raiz, que não tem necessidade, tá? Então, eu vou lá, ó. Como eu tenho raiz quadrada, então eu começo dividindo pelo 2, tá? Então, eu vou ter, ó, 50 dividido por 2, que dá 25, certo? 25 não divide por 2, 25 só divide por 5, que dá 5, e 5 só divide por 5, que dá 1. Então, eu encontrei 2 vezes 5 ao quadrado. Vou substituir aqui, ó. Então, eu vou passar a ter, ao invés de raiz de 50, 2 vezes 5 ao quadrado. Menos o mesmo processo que eu fiz com 50, eu vou fazer com 300, ó. Vou fatorar. 300 divide por 2, porque aqui eu tenho raiz quadrada, que dá 150, que divide por 2, que dá 75. 75 não divide mais por 2. Então, eu vou dividir o 75 por 3, que é o próximo, certo? Então, 75 dividido por 3, que dá 25. O 25 que só divide por 5, que dá 5. E o 5 por 5, que dá 1. Então, aqui eu obtive 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Vou para a substituição, ó. 300 passou a ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Menos a raiz de 98. 98 também não tem raiz quadrada. Então, eu vou fatorar. 98 divide por 2, que vai dar 49. Vocês concordam comigo que dá 49? Ó, a metade de 90, 45. A metade de 8, 4. 45 com 4, 49. 49 só vai ser divisível por 7, que vai dar 7. E 7 só divide por 7, que vai dar 1. Então, eu tive 2 vezes 7 ao quadrado. Vou substituir aqui, ó, 2 vezes 7 ao quadrado. Ok? Fiz o processo, ó, fatorei, tirei o MMC deles, porque eles não tinham raiz quadrada exata. E agora eu vou resolver. Lembra lá, toda vez que a minha potência for igual ao meu índice, eu vou eliminar, tá? Então, eu corto, automaticamente o 5 vai sair da raiz. Então, eu vou ter 5 raiz de 2. Menos, olha,
Aqui eu corto 2, ele sai. Aqui eu corto 5 e ele sai. Ok? Eu tenho um sinal de multiplicação entre eles, então permanece, tá? Raiz de 3, porque o 3 não tem um índice igual, não tem expoente, não tem a potência igual ao índice. Menos, olha aqui, ó, o 7 vai sair, raiz quadrada de 2, certo? Se eu já fiz o processo, ou seja, se eu já eliminei a potência com o índice, porque eles tinham o mesmo valor, raiz quadrada, potência 2, se eu já cortei, se eu já tirei da raiz, o que eu vou fazer agora? Onde tiver multiplicação, eu vou multiplicar, se não tem multiplicação, eu vou conservar, tá? Então, olha, eu vou conservar 5 raiz de 2, menos, aqui eu vou multiplicar, tá? Porque eu tinha duas bases com a mesma potência. Então, 2 vezes 5, 10 raiz de 3, menos 7 raiz de 2. Tia, o que a senhora pode fazer agora? Eu tenho dois radicais iguais, dois radicandos semelhantes. Eu vou juntar, tá, gente? Então, eu vou ter 5 raiz de 2, menos 7 raiz de 2, menos 10 raiz de 3. Ok? Vou resolver esses dois e conservar essa terceira parte, porque aqui eu tenho um 3, aqui eu tenho 2, então eu não posso resolver, eu só posso resolver aqueles que forem semelhantes, ou seja, aqueles que tiverem o mesmo valor. Então, eu tenho 5 menos 7, tá? 5 menos 7, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu tenho 5, tiro 7, sobra 2. Negativo porque o 7 é maior. Aí eu conservo o radicando. Então, eu tenho menos 2 raiz de 2, menos 10 raiz de 3. Tia, eu posso continuar? Não. Eu não posso continuar. Por que eu não posso continuar? Porque aqui eu tenho raiz de 2 e aqui eu tenho raiz de 3. São fatores diferentes. Então, eu termino a minha questão. Ok? Então, essa foi a primeira dúvida. Agora, vamos para a segunda. Tem uma questão lá na apostila de vocês que eu não lembro decorado, tá? Eu sei que é da primeira. Se eu não me engano, é da primeira questão. Diz assim, aí eu estou tentando lembrar quem foi que me perguntou, mas foram acho que foram uns 4 alunos. Ele disse assim, determine a expressão 3 raiz quadrada de A ao cubo menos A vezes raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A elevado a 5 dividido por raiz de A. Quando o meu A for maior que zero, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso atribuir qualquer valor a A, desde que ele seja maior que zero. Como eu sei que qualquer número elevado, qualquer número multiplicado, perdão, por 1 é sempre ele mesmo, então eu vou pegar o próximo número natural, que é o 2. Então, aonde for a letrinha A, eu vou substituir por 2. Então, eu vou, equivalência, eu vou dizer que A vai ser igual a 2. Então, vamos tentar substituir aqui, ó. Eu vou ter 3 raiz de 2 ao cubo menos 2 raiz de 2 mais raiz de 2 elevado a 5 sobre 2. Tá? O que foi que a senhora fez, tia? Substituir. Onde era A, eu substituí por 2. Então, vamos resolver, ó. Eu tenho um índice 2 e aqui eu tenho uma potência 3. O que é que eu posso fazer para transformar essa potência que é 3 em uma potência 2? Eu vou decompor, eu vou separar, tá? De tal forma que eu passe a ter potências semelhantes. Então, eu vou ter lá, olha, 3 raiz de 2 ao quadrado vezes 2, ok? Ó, repete a base, soma expoente, 2 mais 1, 3. Menos, aqui eu vou conservar, não tenho que mexer, ok? Mas, o mesmo processo que eu fiz, eu vou fazer aqui, ó. Se eu tenho 2 à quinta, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Deixa eu subir esse 2 aqui. Ok? Aí, ó, 2 mais 2, 4, com mais 1, 5. Todo mundo dividido por 2. Então, tá querendo falhar. Já fez esse processo? Já.
que é que eu posso fazer, tia? O mesmo processo que nós fizemos aqui, ó. Eliminar índice com potência. Então, ó, 3 vezes. Elimina, ele sai. 2. Esse como não tem, continua. Menos 2 raiz de 2. Mais, olha, aqui eu tenho 2 duas vezes, ó. Corto. Um vezes o outro, tá? Ó, sinal da multiplicação. Esse como não tem, permanece. Todo mundo dividido por 2. Ok aí, gente? Então, vamos lá, ó. Efetua a multiplicação. 3 vezes 2, 6, raiz de 2, menos 2, raiz de 2. Eu vou descer mais um pouquinho, porque vai atrapalhar bem aqui. Então, eu vou ter 6, raiz de 2, multipliquei, tá? Menos 2, raiz de 2, mais, olha, 2 vezes 2, 4, raiz de 2, dividido por 2. Ok? Aí, tudo bem? Então, eu vou lá. Posso resolver aqui ou posso conservar para resolver aqui. Fica a critério de vocês, tá bom? Então, eu tenho 6 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, mais, vou dividir aqui, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2 raiz de 2. Certo? Se eu já tenho todos os meus radicais iguais, eu posso fazer direto. 6 menos 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, eu tenho 6 raiz de 2. Tia, o que foi que a senhora fez? Vamos fazer por partes, se ficar mais fácil? 6 menos 2 mais 2. Vezes quem? Raiz de 2. 6 menos 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 raiz de 2. Ok? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que ficaram dessas questões da atividade. Qualquer coisa vocês podem me mandar um zap ou um e-mail que eu vou estar respondendo o máximo possível, assim, com questão de rapidez, para esclarecer essas dúvidas que ficaram pendentes, tá? Eu vou colocar só mais um exemplo, que é também da apostila, para a gente fechar com chave de ouro, tá bom? Então, vamos lá. Vou apagar a estrada aqui. Vou colocar um exemplo de número 3, tá? Vamos lá. Tenho aqui, gente, ó, exemplo 3. 5 raiz de 8 menos 2 raiz de 18 mais raiz de 200. Ok? Então, vamos lá. Trocando o pincel. Bora lá. Mesmo processo, ó. 8 não tem raiz, tá? Vamos fatorar. Então, eu vou ter 5 vezes 8, divide por 2 que dá 4, que divide por 2 que dá 2, que divide por 2 que dá 1. Então, deu 2 ao cubo. Eu já vou fatorar logo ele aqui, ó. 2 ao cubo vezes 2. Menos 2 raiz de 18. Vamos tirar aqui a raiz de 18. Ó, 18 divide por 2 que dá 9. 9 divide por 3 que dá 3. E 3 por 3 que dá 1. Então, eu tive 2 vezes 3 ao quadrado. Eu substituo aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. Mais, mesmo processo, 200 não tem raiz exata. Ó, 200 divide por 2 que dá 100, que divide por 2 que dá 50, divide por 2 que dá 25. 25 só divide por 5 que dá 5 e 5 só divide por 5 que dá 1. Então, eu tive 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Vamos substituir. 2 ao quadrado vezes 2, eu já estou aqui, ó, decompondo, vezes 5 ao quadrado, tá? Vamos cortar? Cortei, então eu tive 5 vezes 2, raiz de 2, tá? Menos
2 vezes. Corta o 3 que tem potência 2, sai da raiz. O 2, como não tem, continua. Mas, ó, corta o 2, corta o 5. Então, eu tenho 2 vezes 5, raiz de 2. Vamos efetuar as multiplicações? 5 vezes 2, 10. 10 raiz de 2. Menos 2 vezes 3, 6, raiz de 2. Mais 5 vezes 2, 10, raiz de 2. Ok? Vamos fatorar a galerinha que está fora. Vamos resolver. Fatorar não, resolver a galerinha que está fora, que nós chamamos de coeficiente. Vamos resolver esse povo aqui e conservar o radical que é igual. 10 menos 6, 4. 4 mais 10, 14. 14 raiz de 2. Qual é o segredo? O segredo só é um, gente. Quando o meu radical não tem raiz exata, não é quadrado perfeito, o que é que eu tenho que fazer? Fatorar, tirar o MMC, não tem outro. Próxima etapa, próxima regra, fatorei, tirei o MMC, coloquei lá na raiz, substituí. O que é que eu tenho que fazer? Índice igual potência, eu elimino. Se for raiz quadrada, eu só posso cortar se a minha potência for 2. Se for raiz cúbica, eu só posso cortar se a minha potência for 3. Certo? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que ficaram do exercício. Qualquer coisa, entre em contato que eu vou estar tirando as dúvidas. Aguardem o próximo vídeo com a nossa próxima videoaula. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e, por favor, gente, não saiam de casa. Tchau!